Vamos orar. Oh Deus, nós vamos daqui a pouco, Senhor Pai, oh Deus, cearmos, tomar o pão, o vinho. É tão fácil, Senhor Pai, esse mundo tem uma maneira, Senhor Deus, muito sutil de afastar nossos corações de tudo que importa. Mas nós, Senhor Pai, homens e mulheres regenerados, não somos guiados pelas coisas que nós vemos, mas pela que não vemos. Oh Deus, e o que as coisas invisíveis são eternas, e todas as coisas, Senhor Pai, oh Deus, que podem ser tocadas simplesmente pelos nossos sentidos naturais, apesar de parecerem, Senhor Pai, terem uma certa concretude, Senhor Pai, são tão efêmeras. E as coisas, Senhor Pai, que não se veem, oh Deus, são tão, Senhor Pai, oh Deus, eternas, Senhor Deus, tão diferente de tudo que está passando, Senhor Pai, se desfazendo à nossa volta. Obrigado, Deus, por nos dar olhos para aquilo que é invisível, Deus. E todo, Senhor Pai, nosso coração, nosso homem interior ser moldado por isso. É por isso que esse mundo não pode nos levar, Senhor Pai, de tristeza em tristeza, Senhor Pai, de horror em horror, apesar dele ser, Senhor Pai, um mundo que tem a capacidade de fazer isso, Senhor Pai, por estar debaixo da sua maldição. Que cada um de nós, Senhor Pai, cada vez menos, Senhor Pai, perceba, ou, Senhor Pai, seja afetado por qualquer uma dessas coisas, mas em contrapartida que aquilo que é invisível, Deus, afete, Senhor Deus, todas as afeições dos nossos corações, até que o mundo nos ache um enigma, Senhor Pai, por sermos alimentados por algo, Senhor Deus, que de fato é invisível aos olhos, Senhor Pai, coração, afeição e sentimento de todos aqueles que não estão em seu Filho. Que nós possamos, Senhor Pai, já que vamos tomar do corpo e do sangue, declarando publicamente de que nós estamos em Cristo, que haja efetivamente em nós, Senhor Pai, percepção cada vez mais profunda dessas verdades espirituais, que elas sejam tão reais para nós, Senhor Pai, que o nosso mundo, Senhor Deus, que parece tão concreto, seja visto por nós pela irrealidade daquela coisa vã e passageira, Senhor Deus, que como uma neblina pela manhã, ou como respirar, Senhor Pai, nosso respirar num dia frio, sai, Senhor Pai, nós vemos aquele pequeno vapor que se desfaz rápido, que nós possamos não colocar nossas vidas em nenhuma dessas coisas, mas nos debruçarmos sobre a beleza que te encanta desde toda a eternidade, e então nossos corações descansarem ali para sempre, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós olhamos a martiologia, né? Toda a doutrina do pecado, como os puritanos a mostraram da maneira mais profunda possível. Mas eu lembro que peço desculpa aos irmãos, eu também disse de manhã que eu estou com a tempestade perfeita na garganta, né? Juntando duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava falando a respeito de um sermão de Spurgeon, que mostrava como todos os homens são afetados pelo século que vivem. E na nossa superficialidade, quando nós olhamos homens completamente capturados pela beleza de Cristo, nós começamos a achar que a época em que eles viveram tem alguma coisa a ver com isso. Então, se nós admiramos os puritanos, nós queremos trazer os costumes deles, os gostos, o que eles ouviam, que tipo de música eles cantavam, como eles se vestiam, e começamos a achar essas bobagens importantes. E aí olhamos para Paulo e o mundo dele, e começamos a achar que épocas têm alguma coisa a ver com o que esses homens foram. Mas na verdade é exatamente o oposto, queridos. Não há nada na época desses homens que realmente é digna de nota para nós. E pelo contrário, como eu mencionei o sermão de Spurgeon, cada época que é responsável por aquilo que a gente vê e pensa: como podem eles ter feito isso ou aquilo? Ou seja,
há uma marca da sua época pecaminosa que os atingiu de alguma forma, como a nossa época nos atinge. Olha o humanismo galopante, secular, que domina de maneira imperceptível, muitas vezes, mesmo quando você está atento, contra essa dimensão enorme que isso tem hoje no mundo e nos púlpitos. Na verdade, Spurgeon estava falando que a única pessoa que podia ser colocada em qualquer século e você ia ver maravilhoso é Cristo, porque ele não tinha nada no mundo nele. Então, na verdade, o século XVI não era uma ajuda, não é algo maravilhoso que ajudou os puritanos. Na verdade, o século XVI era um mundo que eles deviam vencer. Não havia nada naquele século para ajudar a santidade deles, o amor deles a Cristo, a paixão deles por Deus. Imagine se houverem gigantes andando na terra hoje e a gente não perceba, gigantes como os puritanos. Imagine se daqui a 200 anos alguém achasse que a nossa cultura de alguma maneira ajudou as pessoas. Nossa cultura é a inimiga de um viver que se deleita em Cristo. Se alguém olhasse para trás daqui a 400 anos e pensasse, essas pessoas viveram para Deus, vamos copiar um pouco como eles viviam, o que a cultura era, como eles, os gostos, os jeitos, as maneiras do século XXI, porque devia ter alguma coisa naquele século que ajudou aquelas pessoas. O mundo jaz no maligno em todos os séculos. Nenhum século ajudou um homem a amar a Cristo. Nenhum século ajudou um homem a viver para a glória de Deus. Pelo contrário, cada século é aquilo que Paulo diz, presente mundo mau. Então tudo o que o século XVI foi, o século I para Paulo e o século XXI para nós, é oposto a Deus. É exatamente a vitória sobre o mundo que faz nós sermos quem nós somos. E você vê que em vez de eles, ao pensarem e ansiarem por ter uma visão e cada vez maior de Deus, de um coração capturado pela sua beleza, eles foram para um caminho bíblico, e é nisso que nós queremos estar. A martiologia deles demonstra um desejo profundo de se deleitar em Cristo, olhando para a profundidade do horror que o pecado é no coração do homem. Eu lembro que eu comecei com um texto em Atos 24:16, que diz: nisso me exercito para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. E depois eu li 2 Coríntios 1:12. Nossa alegria é esta, o testemunho de nossa consciência, que em simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa vida no mundo. E nós vimos que havia então esse paradoxo entre ter uma consciência limpa e nós pensamos que fazemos isso amortecendo a nossa consciência. Mas, como a Bíblia ensina, os puritanos mergulharam no oposto. Então, trouxeram a maneira mais profunda de você olhar para o pecado na humanidade e principalmente em nosso coração, e como aquela tensão entre uma consciência limpa, uma consciência como Paulo deseja, e uma percepção profunda do pecado andam juntas, porque você vai olhar para o pecado assim dentro de si mesmo. Em vez disso te levar ao desespero, nós vimos as várias camadas que eles foram tirando. Não faz isso quando você olha para todas essas realidades à luz do Evangelho. E nós vimos um desfecho, e é por isso, por ter uma visão tão profunda do pecado, é que os puritanos demonstram um amor tão profundo por Cristo.
Na nossa cultura superficial, que olha para cada problema em nós e diz que algo ou alguma coisa fora de nós é o responsável por isso. Não é? As pessoas da nossa família, as pessoas da igreja, as pessoas da cultura, o que as pessoas fazem, e não ter realmente uma visão profunda do pecado, como o pecado age, faz nós termos uma visão pequena da graça, pouco encanto e recursos miseráveis para lidar com o mundo de uma maneira que mostra Cristo grandioso, como nós vamos declarar ao celebrarmos a Santa Ceia. E os puritanos eram tão centrados em Cristo porque eles realmente tinham um grande Salvador. Eles tinham realmente uma visão imensa do que Cristo fez na cruz, de como o Pai revelou o Filho assim. Eles amavam a Cristo apaixonadamente, buscavam sua glória incansavelmente. Cristo significava tudo para eles. Por Ele, eles morreram, perderam os seus ministérios. Isso não tinha nada a ver com o século XVI. É o século XVI que os matou, que os queimou em fogueiras, que os baniu, que pensou em todas as formas horríveis de matar. Foi o século XVI, igrejas no século XVI que os expulsaram dos seus púlpitos. Não, o século XVI, o seu povo, os seus costumes, não forjaram eles. Foi essa tremenda paixão por Cristo que formou eles em situações tão difíceis. Richard Sibbes, um dos mais doces puritanos, não é? Como obras como o Caniço Ferido, por exemplo, ele, em um sermão fúnebre, em Filipenses 1, 23 e 24, expressou um sentimento comum dos puritanos que diz: o céu não é o céu sem Cristo. É melhor estar em qualquer lugar com Cristo do que estar no próprio céu sem Ele. Todas as iguarias sem Cristo são apenas um banquete fúnebre. O que é tudo sem Cristo? O que é o casamento sem Cristo? O que são as amizades sem Cristo? O que são as melhores coisas sem Cristo? Eu digo que as alegrias do próprio céu não são as alegrias do céu sem Cristo. Ele é o próprio céu dos céus. O céu tem um céu, e o céu do céu, diz Richard Sibbes, é Cristo. Então os puritanos viam Cristo em praticamente cada página da Bíblia. E não há nada, assim como eles tiveram, a gente vê a profundidade da amartiologia deles, né, da doutrina do pecado. Eles se banquetearam com Cristo. E é isso que nós precisamos ter hoje. Isso não é a característica do século XVI, ou do século XVIII de Jonathan Edwards, ou do século XIX de Spurgeon, ou do século I do apóstolo Paulo, ou do século VIII antes de Cristo de Isaías. Thomas Adams, um puritano que nasceu em 1583, morreu em 1652, ele escreve assim: Cristo é o único modelo da nossa alegria. Nós não olhamos para um ser humano numa posição, não olhamos para o rei, não olhamos para o príncipe, não olhamos para as pessoas nas mais altas posições e pensamos: eu queria aquela alegria. Não. Cristo é o único modelo da nossa alegria, a fonte da vida, o fundamento de toda a bem-aventurança. Cristo é a soma de toda a Bíblia profetizada, tipificada, prefigurada, exibida, demonstrada, a ser encontrada em cada folha, quase em cada linha da Bíblia, sendo as Escrituras apenas como as faixas que enrolaram o menino Jesus na manjedoura. É maravilhoso. Thomas Adams sozinho deixou uma quantidade enorme de meditação só na pessoa de Cristo, que você acha incrível. Essas pessoas não viveram tanto quanto as pessoas vivem hoje. Elas morreram com 40 anos de idade, com menos, não é? E sobre severa aflição, mas ele deixa dezenas de sermões só sobre Cristo.
discursos, tratados, e quando você vai olhar as cartas pessoais de Thomas Adams, você vê que elas estão cheias de Cristo. O que deixa evidente, as cartas pessoais hoje, por exemplo, seria o que a gente usa, as redes sociais, os nossos comunicações de WhatsApp, né? Enfim, as nossas interações. Será que se daqui a 100 anos alguém tiver acesso às nossas conversas, não estou falando só o que a gente publica, bota público, mas nosso bate-papo de WhatsApp, será que eles vão ficar encantados? Olha o que eles escreviam, olha a profundidade, porque as cartas pessoais deles, as cartas que eles trocavam com outras pessoas, não era cartas para ser publicada, não era livro, não era sermão. Quando você consegue colocar a mão numa grande quantidade de cartas de Thomas Adams, ela está tão cheia de Cristo quanto os seus sermões, tão cheia de Cristo quanto os seus tratados, e a gente tem acesso, graças a Deus, a isso. Os puritanos podem nos ajudar, então, não levando a gente para o século XVI, mas levando a gente para o Calvário, a glorificar e desfrutar melhor a Cristo. Eu diria, por exemplo, considerando 3 coisas. Eles têm uma obra enorme sobre a meditação na pessoa e obra de Cristo. Em segundo lugar, a comunhão com Cristo em sua graça. Eles expandem isso. Em terceiro lugar, uma satisfação na suficiência, na amabilidade e na beleza de Cristo. Todos eles, mesmo aquele que eu disse que está mais distante, é um puritano meio fora do tempo, como Jonathan Edwards, quem descreveu melhor a beleza de Cristo? E quando você pega uma carta de Jonathan Edwards para o seu filho de 12 anos de idade, que está longe dele, então ela está cheia de Cristo. Será que se você escrevesse uma carta, mandasse uma mensagem para um filho que você não vê há meses, e ele tem 12 anos só, era sobre Cristo que seria a maior parte do assunto? Como eu digo, eu gosto dessas cartas, como as de John Newton, que já não é mais um puritano, né? Apesar de vir séculos atrás, porque essas cartas são cartas pessoais, são a maneira como eles usariam o WhatsApp para falar com as pessoas, usariam toda essa parafernália eletrônica que nós temos para nos comunicar. Às vezes, se as pessoas tivessem, as pessoas até temem, tomara que ninguém nunca leia o que eu escrevi lá, porque só não ia ter Cristo, como ia estar cheio de coisas horríveis, não é? Ditas, porque eu achava que estava num ambiente mais controlado, só com uma pessoa. Mas essas pessoas mandaram cartas sem fim, e quando você olha as cartas, elas são tão maravilhosas quanto as obras que eles escreveram para o grande público. Um dos melhores exemplos de meditação devocional em Cristo é Olhando para Jesus, de Isaac Ambrose. Ele nasceu em 1604, morreu em 1664, até que viveu bastante, né? 60 anos. E essa obra foi ocasionada porque 10 anos antes de morrer, em 1653, ele teve uma doença gravíssima. E ele aproveitou todo o seu período de doença para escrever essa obra gigantesca sobre Cristo. Então Ambrose começou a pensar nas muitas coisas que Jesus havia feito por sua alma, já que ele estava totalmente enfermo, sofrendo, e ele traçou sua obra de volta, desde o gracioso plano eterno de Deus até o desfecho final. A obra simplesmente é monumental. E ele diz assim, num pequeno trecho: não pude encontrar nenhum começo de suas ações, mas naquela eternidade, antes que o homem fosse feito, escreveu Ambrose, nem pude encontrar qualquer fim em suas ações, mas aquela eternidade, depois que o mundo for desfeito, como conhecemos, somente entre esses 2 extremidades
eu aprendi várias transações de Jesus Cristo e operações, tanto passadas, presentes e futuras, que inundaram minha alma de um gozo profundo. Então, em suas meditações, Ambrósio encontrou um mundo de conforto espiritual. É assim, quando você está no mais profundo sofrimento, você tem a mais profunda meditação sobre Cristo e encontra conforto espiritual, e sua alma se deleita, ou você fica sem recurso, amargo, igual o mundo, dizendo que não temos recursos para essas tristezas, aflições da vida. Ambrósio chamou de olhar para Jesus o dever, ou dos deveres, o dever principal e especial, independente de como ele estivesse. Na verdade, a parte essencial de todos os deveres, ou seja, encontrar uma maneira de olhar para Jesus de todas as formas. Ele diz: uma vez que é somente de Cristo que a virtude e a eficácia são comunicadas em ordenanças espirituais à nossa alma. Então, o dever que Ambrósio tinha em mente aqui, apesar de usar essa palavra, né, é olhar, e quando ele fala olhar para Jesus, ele está falando sobre nossas mentes e corações, pelo qual não podemos apenas ver coisas espirituais, mas ser afetado por essas coisas espirituais, ser afetado tão profundamente que, como o mundo exterior nos afeta, seja irrelevante. E o ato de olhar, ele diz, inclui então conhecer, considerar, desejar, esperar, acreditar, se alegrar, desfrutar de Jesus. Você vê como é impossível para os puritanos separar Jesus de um coração com alegria? Porque olhar para Jesus inclui se alegrar em Jesus. Porque se você olha para algo maravilhoso e não se maravilha, ou aquilo não é maravilhoso, ou o teu coração não consegue ver a beleza que está ali. Então ele diz que olhar é composto, e ele vai desenvolver profundamente cada uma dessas coisas em conhecer, considerar, desejar, esperar, acreditar, amar, se alegrar, desfrutar de Jesus, não é? E ser por isso conformado a Ele. E a variedade do material que Isaac Ambrósio cobriu é impressionante. E quando nós pensamos que ele fez isso quando ele estava muito doente, numa época em que não tinha nem remédios que aliviem a dor, as aflições de uma doença, não é? É impressionante, porque inclui toda a extensão da história da redenção, a obra dele. Ou seja, a mente dele, o coração estava capturado pela beleza de Cristo no momento de vida da sua vida, que produziu uma obra monumental. Mas o tempo todo Ambrósio manteve seu foco constante em Jesus. Apesar da obra ser grande, ele nunca se perde nisso, se afastando um ponto sequer de Cristo. Ele escreveu assim, sobre o porquê disso: Cristo é o sol e o centro de todas as verdades divinas reveladas. Por isso, quando olhamos para ela, não conseguimos nos afastar dele. Não podemos, ele diz, pregar nada mais como objeto da nossa fé, confiança, alegria, esperança, como o elemento necessário da salvação de sua alma, que de uma forma ou de outra não se encontra só em Cristo, ou se refira a Cristo. Somente Cristo é toda a felicidade do homem, o sol para iluminá-lo, o médico para curá-lo, a muralha de fogo para defendê-lo, o amigo para confortá-lo, a pérola para enriquecê-lo, a arca para sustentá-lo, a rocha para seu alicerce sobre as pesadas pressões da vida. Como Cristo é mais excelente do que o mundo todo, essa visão transcendente dele, diante dela todas as outras visões são nada. Ele é a epítome da felicidade de um cristão, a quintessência dos deveres evangélicos: olhar e olhar para Cristo. E no decorrer da sua obra, ele direciona o foco do crente para os fundamentos eternos da salvação na eleição soberana. Por isso que ele diz que ele começa lá no mais distante, na eternidade passada, onde ele
é possível começar. E ele escreve o grande tratado entre Deus e Cristo. E ele gasta muito tempo falando sobre esse grande tratado entre o Pai e o Filho na eternidade, bem como a promessa da aliança de Cristo manifestada. E ele começa a expandir isso, gasta bastante tempo em Adão, em Abraão, em Moisés, em Davi, e depois em Israel. E depois ele expõe a grande obra da redenção, da criação até a vinda de Cristo. Então, as novas concepções, natureza, nascimento, batismo, porque quando ele chega em Cristo no mundo, então ele fica todo um volume apenas nisso. E depois ele gasta 325 páginas se concentrando diretamente apenas na última semana de Cristo. E ele divide isso em horas. E ele gasta então em cada hora profunda meditação. Em seguida, Ambrósio se volta para a ressurreição. Depois que ele gastou aquelas 352 páginas nas horas que antecedem até a sua morte, então ele gasta depois esse tanto de páginas sobre a ressurreição e o seu tempo, as razões, os argumentos, o que Jesus ensinou e a ascensão de Cristo. E você vê que os puritanos, eles tinham uma mania de fazer assim: a pessoa contava um problema para ele, pode ser qualquer área da vida, e eles diziam assim para a pessoa: e como você relaciona esse teu problema à ressurreição de Cristo? E você não vê quase isso hoje. As pessoas contam um problema, se você perguntar elas assim: e como a justificação o que você tira nesse problema que você está vivendo? O que a justificação de Cristo te ensina a respeito desse problema? A pessoa vai achar até uma pergunta estranha, porque na verdade quando ela tem um problema, ela não consegue pensar: o que a justificação de Cristo me diz a respeito desse problema? O que a glorificação de Cristo me ensina sobre esse problema? Você vê que eu poderia lidar com aquele problema de uma maneira maravilhosa, à medida que eu estou com esse problema, o que a justificação traz de luz sobre esse problema? E aquele problema ia ser iluminado de maneiras que talvez você, como deve ser, tivesse tirado totalmente a centralidade em você mesmo, de como você vê aquelas coisas. Então, todos esses aspectos da obra salvadora de Cristo, Ambrósio procura orientar seus leitores a conhecer, considerar cada um desses aspectos: desejar, esperar, acreditar, amar, se alegrar, se regozijar, invocar e assim se conformar à imagem de Cristo. E há muitas visões gloriosas de Cristo, ele diz. Então ele convida a nós e revela essa devoção sincera com o que ele escreveu. Ele diz assim: eu te imploro, aqueça seu coração neste fogo abençoado. Ó, venha e cheire os preciosos ungüentos de Jesus Cristo. Ó, venha e sente-se à sua sombra com grande prazer. Ó, que todos os homens caíssem atualmente na prática dessa arte do Evangelho, de olhar e olhar somente para Jesus Cristo. Você vê, a gente hoje de manhã vimos como eles tinham uma visão muito profunda do pecado, mas como eles olharam para isso como uma visão muito profunda de Cristo, eles descobriram a solução daquela tensão entre uma mente limpa, mas que não empurra o pecado para lá, não dá outro nome dele aqui, e ao mesmo tempo eram moldados dessa maneira. Ambrósio certamente é só um dos puritanos a fazer isso. Quase todos fizeram, quase todos deixaram obras gigantescas. E como eu disse, quando você olha para suas correspondências pessoais, você vê a mesma coisa. É assim que eles falavam quando ninguém estava olhando. É assim que os puritanos falavam quando estavam conversando com alguém nos seus WhatsApps. Está cheio de Cristo, está cheio dessa visão, essa meditação cristocêntrica desse tipo era a característica comum dos seus irmãos.
Isso não tem nada a ver com o século XVI, nem com a arquitetura da casa que eles moravam, do lugar que se reuniam, o tipo de música que cantavam. William Bridge, que nasceu em 1600, morreu em 1670, por exemplo, chamou Cristo de o grande guardião, o depósito. É como se você tivesse um depósito onde você guarda todas as suas coisas, todas as suas riquezas. Então, ele fala que Cristo é o depósito do Deus Pai. O Pai pegou tudo o que ele tem e o Pai é infinito, e colocou num depósito, e esse depósito é Cristo. William Bridges, ele convida seus ouvintes a considerar muitas metáforas usadas nas Escrituras para apresentar Cristo à alma do seu povo. Você vê, eles tinham uma visão profundamente evangélica, então eles podiam falar muito sobre o pecado daquela forma e nunca cair nem em desespero, nem lidar com ele em legalismo. Ele diz assim, William Bridge: lance seus olhos para onde você quiser, você dificilmente verá alguma coisa, se você olhar para o lado, para cima, que Jesus não tomou para si como um nome. Se você erguer os olhos para o céu durante o dia e contemplar o sol, ele é chamado de o sol da justiça, em Malaquias 4:2. Se você lançar seus olhos à noite sobre as estrelas, ou pela manhã sobre a estrela da manhã, ele é chamado de a resplandecente estrela da manhã, em Apocalipse 22:11. Se você contemplar o seu próprio corpo, ele é chamado de cabeça, e a igreja de corpo, em Colossenses 1:18. Se você olhar para suas próprias roupas, ele é chamado de sua vestimenta. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13:14. Se você contemplar sua carne, seu prato de comida, ele é chamado de pão, o pão da vida, João 6:35. Se você olhar para suas casas, se você olhar para a sua casa, para qualquer parte da sua casa, por exemplo, ele é chamado de porta, em João 10:9. Se você olhar para os campos e observar o gado dos campos, ele é chamado de o bom pastor, em João 10:11. Ele é chamado de cordeiro, em João 1:29. Ele é chamado de bezerro cevado, em Lucas 15:23. Se você olhar para as águas, ele é chamado de fonte. O sangue de Cristo é uma fonte eterna, de Zacarias 13:1. Se você olhar para as pedras, ele é chamado de pedra angular, em Isaías 28:16. Se você olhar para as árvores, ele é chamado de a árvore da vida, em Provérbios 3:18. E ele continua falando isso indefinidamente. A questão ele pergunta: qual é a razão disso? Certamente não apenas para desviar seus pensamentos, que onde quer que você olhe, você ainda pense em Cristo. Você vai poder dizer, ele diz para o Pai, que você olhou para uma árvore e você não pensou em Cristo. Você vai dizer para ele que você pode olhar para alguma parte do seu mundo que não mostrava o Filho dele. E como você passou o dia inteiro hoje então sem pensar nele, a olhar para essas coisas? Ele diz: tudo isso está assim, dessa forma, para mostrar que, de maneira, o sentido espiritual que deve operar em nós, vê Cristo todos os momentos, em todas as coisas, tem consciência da sua presença, da sua suficiência, e pode viver então pelo seu poder em piedade diante dele. Outro exemplo, por exemplo, Cristo é tudo em todos, de Philip Henry, que nasceu em 1631 e morreu em 1696. Ele é pai de um puritano famoso chamado Matthew Henry, que tem comentários da Bíblia toda, Matthew Henry. Então, o pai dele e a mãe dele, a gente tem acesso, até morreram nessas grandes pragas que atingiram
aqueles dias. O pai dele foi preso e há muito sofrimento na família de Matthew Henry, mas o pai dele escreveu uma obra incrível chamada Cristo, Tudo em Todos, e há uma trilogia de livros de Thomas Goodwin sobre Cristo, 3 obras sobre Cristo. O primeiro nome da obra é Cristo Definido, só definindo Cristo. Depois, o coração de Cristo no céu. E a terceira, o Cristo mediador entre nós e Deus. 3 tomos enormes sobre Cristo. Quando John Owen estava tremendamente doente e ia morrer, o que ele pensou? Ele escreveu uma grande obra chamada A Glória de Cristo. Esses são apenas pequenos exemplos de quão cristocêntricos eles eram. Não tinha nada a ver com o século deles, tinha a ver com o que habita em nós, tinha a ver com o Evangelho, com o poder do Espírito, para o que o Espírito nos leva. Então, se nós vamos ser, se nós nos impressionamos com a vida deles, nada tem a ver com o tempo que eles viveram. Não queremos trazer o século deles para cá, nem queremos nos transportar para lá. Nós temos a mesma Bíblia, o mesmo Cristo, a mesma salvação, e devemos ser tão centrados em Cristo como eles eram. E eles promoveram a meditação em Cristo como nenhuma outra geração, cobrindo todo o terreno da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo. Quanto tempo você gastou pensando nos ofícios de Cristo? Então, eles tinham uma obra sobre a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, os estados, os nomes de Cristo, os títulos de Cristo, o trabalho de mediação de Cristo, incluindo sua vida, ministério, morte, ressurreição, a ascensão, intercessão diante de Deus, segunda vinda. Cada uma dessas coisas está na obra de Isaac Ambrose, que eu mencionei. E, enfim, comunhão com Cristo em sua graça. Então você vê há um cristocentrismo que não tem nada a ver com nenhuma época. Em uma obra-prima teológica, devocional, né? Comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa distinta em amor, graça e consolação. Às vezes botavam nomes grandes, muito maiores do que esse até, né? John Owen descreve a comunhão do crente com Cristo em termos de graça comprada, que ele define assim: toda aquela justiça e graça que Cristo adquiriu ou operou para nós, e da qual ele nos torna participantes. Às vezes, na internet eu vejo algumas pessoas dizendo assim, por exemplo, as pessoas olham lá um trecho de a morte da morte de John Owen, não concordo com ele nisso, naquilo. Eu fico assim, eu sinto uma vergonha tão grande. Certamente aquela pessoa não leu nada, não chegou nem nas praias do oceano da obra de John Owen. E como as pessoas acham que elas podem ter opinião sobre tudo pelo desconhecido, e elas desconhecem totalmente Cristo, elas acham que realmente podem simplesmente dizer, eu não concordo. Elas não conhecem nada, elas não têm a menor ideia de quão profundamente são as 8.000 páginas sobre o livro de Hebreus que John Owen escreveu. Essa pessoa não consegue escrever uma linha sobre a expiação de Cristo. Aí essa pessoa simplesmente olha assim 2 parágrafos de John Owen, essa pessoa não escreveria 10 linhas sobre Hebreus, ele escreveu 8.000 páginas sobre esse grandioso livro da Bíblia. E essas pessoas não tinham mais de 24 horas por dia para viver, e na época deles não tinha leis do trabalho, não tinha que trabalhar 8 horas por dia, e não tinha todas essas coisas. E ele fala sobre a graça da santificação, a santidade diante de Deus, a graça do privilégio, e ele começa a mostrar o que é graça comprada. E quando ele expande isso, você pensa, meu Deus, não há nenhum assunto pequeno na Bíblia, há apenas mentes e corações pequenos. O fundamento dessa graça comprada, ele diz, é encontrada na vida obediente de Cristo, morte sacrificial, intercessão celestial, como nosso mediador. E como nós podemos expandir isso
enormemente. Mas o que nós podemos fazer às vezes? Tomar inconsequentemente da Santa Ceia. Tudo isso está nesse cálice, está nesse pão simbolizado. Então as meditações de John Owen sobre esses aspectos gloriosos da obra de Cristo penetram profundamente no coração da Bíblia. Mas a gente pode destacar especialmente sua aplicação pastoral na vida do crente. Nós falamos sobre isso. Os puritanos eram muito profundos em aplicar a verdade de Deus. É por isso que quando alguém contava um problema para eles, eles diziam, como eu te falei, como a ascensão de Cristo fala algo sobre esse problema que você está vivendo. O que você aprende sobre esse problema a partir da ascensão de Cristo? A pessoa às vezes vai dizer o que hoje em dia? Não sei. Acho que a ascensão de Cristo não tem nada a ver com esse problema. Acho que a intercessão de Cristo não tem nada a ver com o meu problema agora. Não consigo ver nenhuma relação. Mas eles diziam, não, há uma relação enorme entre isso e esse problema. Mas você está fazendo essa relação. Então, ao mostrar como o crente aplica a graça comprada da aceitação de Deus, John Owen, ele explica 2 requisitos. Primeiro, devemos aprovar de todo o coração, ele diz, essa justiça comprada por ele, para que possamos ser aceitos por Deus. Isso vai mudar a maneira com que nós nos relacionamos com tudo. E ele faz a aplicação, porque quando você medita profundamente na sua falta de justiça, quando você começa a meditar na justiça de Cristo, é uma luz muito grande de santificação sobre o seu coração, sobre amarguras, tristezas, e como você enfrenta as coisas, jorrada. Além disso, nós aprovamos essa justiça porque ela traz glória máxima a Deus. E nós começamos a nos deliciar com o fato de que se não há nada bom em nós, e tudo em nós vem de Cristo, a alegria do fato de que na minha vida e na minha salvação nada traz glória a mim mesmo, além de lidar com o meu orgulho, traz aquela alegria profunda de que isso exalta Cristo assim. E ele diz assim, quando os crentes estavam sob a culpa do pecado, eles ficavam confusos sobre como poderiam ser salvos e a justiça, a fidelidade e verdade de Deus glorificados. Os crentes veem que, por meio dessa justiça, todas as propriedades de Deus são grandemente glorificadas no perdão, justificação e aceitação deles. Então eles não vão ver mais um problema entre essas duas coisas. Eles começam a ver em como Deus é glorificado em cada uma dessas coisas. Isso leva ao segundo requisito. Não apenas devemos abraçar e aprovar, maravilhados, essa justiça, mas devemos fazer uma comutação real, ou uma troca com o Senhor Jesus em nosso coração, levando nossos pecados particulares a Deus em oração, porque nós sabemos como, ao lidar com isso, Deus glorifica o seu próprio nome. Os crentes, portanto, eles depõem seus pecados na cruz, sobre os ombros de Cristo. E quando eles fazem isso, eles sentem um amor mais profundo por Cristo. E ele diz, este é o grande e ousado empreendimento da fé na graça livre e soberana de Deus, na fidelidade e verdade de Deus. Ficar ao lado da cruz e dizer, ele é querido, ele é ferido por meus pecados, ele é ferido por minhas transgressões, ele é castigado por causa da minha paz, ele é castigado para que eu a tenha, e ele assim é feito pecado por mim. Aqui eu entrego meus pecados àquele que é capaz de suportá-los. Seu peso extraordinário, só os ombros da segunda pessoa da Santíssima Trindade pode suportá-los. Ele exige isso das minhas mãos, para que eu fique contente, cheio de alegria com o fato de que Ele empreende isso, e com o qual eu concordo de coração. Este é o trabalho de todos os dias. Eu não poderia viver um dia sem passar um tempo diretamente olhando e fazendo isso. Não sei como qualquer paz pode ser
mantida no meu coração e qualquer alegria sem isso. E ele disse: isso é conhecer Cristo crucificado realmente. E sem isso, nós não conhecemos Cristo crucificado. E, como eu disse, quando ele estava vivendo algum problema, ele perguntaria: como a ressurreição de Cristo faz diferença agora nesse problema? Que diferença faz para mim a ressurreição de Cristo e a diferença com aquela outra pessoa que está com os mesmos problemas, mas não conhecem as profundidades da doutrina da ressurreição de Cristo? E ele diz: tendo assim pela fé entregado os seus pecados a Cristo, e visto Deus colocando todos eles sobre ele, eles se aproximam e tiram dele a justiça que ele operou para eles, cumprindo assim todo o propósito, como está em 2 Coríntios 5:21, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eles consideram, oferecendo-se a si mesmo a sua justiça, para ser sua justiça diante de Deus. Eles o pegam e o aceitam, e completam essa abençoada troca diariamente em fé. Raiva, maldição, ira, morte, pecado quanto à sua culpa, ele levou tudo e leva tudo embora. Com ele nós deixamos tudo, e que dessa natureza nos pertence, e dele nós recebemos então vida, paz, alegria, gozo, deleite todos os dias. João então responde a algumas objeções a isso. Nós vemos na obra dessas pessoas, tanto pública quanto particulares, essa imersão em Cristo. É isso que nós precisamos hoje, não é? É isso que era necessário no século IV, no século X, no século XVI, no século XXI. E se não temos isso, não temos nada. Mas nós podemos ser bobos de achar que realmente imitar algum século nos fará de alguma maneira mais parecido com Cristo, quando na verdade cada século é inimigo exatamente de nós sermos como Cristo. E quando João fala sobre prosperar na graça, ele fala sobre uma crescente satisfação na suficiência, amabilidade e beleza de Cristo, e diz assim: tive mais vantagem por pensamentos particulares de Cristo do que por qualquer coisa neste mundo. E penso que quando uma alma tem pensamentos satisfatórios e exaltantes do próprio Cristo, sua pessoa e sua glória é o caminho pelo qual Cristo habita em tal alma. Se observei algo por experiência pessoal, é isto: um homem pode medir seu crescimento e declínio na graça de acordo com seus pensamentos e meditações sobre a pessoa de Cristo, a glória do reino de Cristo e o seu amor. Um coração que está inclinado a conversar com Cristo, como ele é representado no Evangelho, é sempre um coração próspero em qualquer situação. E se alienado dele e voltado para ele, então só há morte e decadência, ainda que ele diga ser um cristão. É triste olhar para as riquezas profundas que Deus cavou em sua palavra através desses homens, e ver que algumas pessoas, tudo que elas veem por serem superficiais, e óbvio por não ter lido quase nada do que eles escreveram, tudo que elas desejam é, sei lá, um retorno a alguns costumes de séculos atrás. Então esse tema, satisfação na beleza de Cristo, na amabilidade de Cristo, que é totalmente suficiente, domina tudo, significa que Cristo em toda a sua plenitude é realmente tudo que nós precisamos, e não precisamos de nada além disso. Significa que Cristo em toda a sua plenitude é a satisfação da nossa alma. Agora, cada vez mais a igreja diz que não. Mesmo pessoas supostamente reformadas só pregam essas coisas para dizer que na verdade não é suficiente para nós. Dizer que Cristo é suficiente é dizer o quê, queridos? É dizer que não há mais nada além de Cristo que você precise.
Todas as outras coisas são molho. Molho é bom. Todas as outras coisas lícitas, não é? Mas você não precisa delas, porque senão ele não é todo suficiente. É sobre isso que eles estão falando. Se eu preciso de mais alguma coisa que não seja Cristo, então ele não é suficiente. Para a salvação, para a vida, para a satisfação, para a plenitude. Não há bônus ou extras. Não há associação de ouro a ser alcançada apenas por uma elite, ou porque tem a fortuna de ter a biologia certa e as coisas certas. Então, Ambrósio, por exemplo, diz: se Cristo é realmente suficiente, então o cristianismo pode prescindir de todos os ismos. Ou Cristo não é suficiente. Isaac Ambrósio diz: não há nenhum ismo que seja mais necessário se Cristo é suficiente. Nem legalismo, nem misticismo, nem gnosticismo, nem asceticismo, nem monaquismo, nem sacerdotalismo, nem humanismo, nenhum ismo, se Cristo é suficiente. Ismos, ele diz, devemos notar, contra os quais eles se opunham e sobre os quais a exposição do Evangelho sempre vai esmagar. Se você fala do humanismo, mas o legalismo, então você ainda está declarando a insuficiência de Cristo. Não importa. E podemos ir mais longe, não é? Mais longe ainda. A alegação de Cristo é suficiente significa não apenas que não precisamos de acréscimos a Jesus, mas também que tais acréscimos são sempre subtrações. Se você acha que você precisa, que o teu coração, para desfrutar de amor e paz, precisa de uma outra coisa, não é só que você acrescentou algo, você teve que tirar algo de Cristo. Tentar acrescentar algo à obra consumada de Cristo é sempre diminuir Cristo. Portanto, a grande parte dos sermões faz o oposto do que um sermão devia fazer: diminui Cristo. Grande parte do aconselhamento que as pessoas dão diminui Cristo. Se você diz que precisa de Cristo mais anjos, de Cristo mais lei, de Cristo mais realização oral, de Cristo mais uma segunda obra da graça, uma segunda bênção, de Cristo mais qualquer coisa, de Cristo mais algo do humanismo, então você tira algo de Cristo, porque a única maneira de você dizer que aquilo é necessário é tirar algo de Cristo que realizava aquilo. É o que ele diz: dizer que Cristo é suficiente é dizer que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais, como Paulo diz em Efésios. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade, tudo. Se você falar que precisa de mais alguma coisa, você tem que tirar de Cristo, porque tudo estava lá. Para você dizer que alguma outra coisa é necessária, você tem que dizer: Cristo não pode fazer isso aqui, isso tem que ser tirado dele, subtraído, como está em 2 Pedro 1,3. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que a única coisa que o ramo precisa é estar ligado à videira, e ligado a mais nada. Você já viu um galho ligado à videira e ainda necessitar para viver ser ligado a outra coisa? Isaac Ambrósio está dizendo: se um galho tem que estar ligado à videira e a outra coisa, algo que eu nunca vi, para ter vida, então você poderia dizer que você precisa de algum ismos adicionados, subtraindo de Cristo. Mas se você acredita que para dar todos os frutos para Deus você só precisa estar ligado à videira, você compreendeu a suficiência de Cristo. Quem está em mim dá muito fruto.
Sem mim, nada podeis fazer. Essa é a suficiência de Cristo. Mas a declaração de que Cristo é suficiente não nos torna complacentes. Você pode falar tudo desses homens, menos do que eles eram complacentes. Então, a plenitude da obra de Cristo não significa que não temos necessidade. Porque as pessoas dizem assim, olha, era como se você está em Cristo, você não tem necessidade. Não é isso que é ensinado. Pedro não ensina que cristãos não têm ansiedade. Ele ensina o que eles fazem com a ansiedade. As declarações da suficiência de Cristo não nos tornam complacentes, porque essa plenitude não significa que nós não temos necessidade, significa que todas as nossas necessidades são atendidas por Cristo e que nele devemos buscar a satisfação delas. Ah, se isso é verdade, como eu me sinto tão só? Então, a questão não era que eu nunca me sentiria só. A questão é que Jesus é o que eu preciso para isso. É essa a questão. Se eu buscar isso em outro lugar, por achar que ele não é suficiente, é óbvio que nem vou resolver o meu problema e de alguma maneira vou achar que há uma falta, que eu não devia sentir aquilo. Mas a questão nunca é que eu não devo sentir necessidades. Não, eu devo sentir por quem eu sou e pecador, mas mais ainda por toda a eternidade eu sinto necessidades. A questão é que Cristo é o suprimento perfeito para essas necessidades. Deus não lida conosco tirando de nós as necessidades, os anseios, mas Ele coloca naquele grande depósito tudo o que eu anseio. Como Ele criou pão e me deu fome, como Ele criou necessidade de respirar e me deu ar, como Ele para cada necessidade física Ele colocou aquilo que... Então, para todas essas coisas, não é a falta de necessidade, é que cada uma dessas coisas apontavam para a suficiência de Cristo, como a gente viu William Bridge dizer, e como cada coisa que você olha, a Bíblia fala que é Cristo de alguma forma. A árvore, o sol, a vida, as estrelas, o rio. Então, a doutrina da suficiência de Cristo, corretamente compreendida, nunca vai fazer você deixar de buscar Cristo. É o contrário. Nunca vai dizer, então eu tinha que ter alegria já, eu tinha que ter todas essas coisas. Não. Você sabe que em você mesmo não há alegria. Há o oposto. Em você mesmo não há vida, ao oposto. A suficiência dele, bem compreendida, não vai permitir que você fique contente em nenhuma ignorância espiritual. John Flavel diz assim: nenhum homem pode receber Jesus Cristo na escuridão da ignorância natural. Devemos entender e discernir quem e o que Ele é, a quem recebemos para ser o Senhor e justiça nossa. Se não conhecermos sua pessoa e seus ofícios, não desfrutaremos, mas confundiremos quem Cristo é e buscaremos o que necessitamos nele e em outras coisas. Então precisamos conhecer as verdades sobre Cristo, porque precisamos dele em sua plenitude, por causa do nosso vazio completo sem ele. A suficiência dele não fala que eu não teria, enquanto no mundo, as necessidades que eu tenho, os anseios que eu tenho. Só diz que ele satisfaz isso. Então, em um dos seus sermões, William Bridges, ele argumenta que toda a nossa falta de consolo surge de nossa falta de uma visão da plenitude e excelência que há em Cristo. Não precisamos de meio Cristo, ele diz, mas do Cristo inteiro. Precisamos de Cristo autêntico, em toda a sua humanidade humilde e divindade inspiradora. Precisamos de Jesus em sua mansidão e também precisamos dele em sua majestade. Precisamos de Jesus em seu sofrimento, mas precisamos de Jesus em sua glória. Precisamos de Jesus em sua crucificação, mas precisamos dele em sua ressurreição. Precisamos dele em sua encarnação, mas precisamos dele em sua ascensão.
sua primeira vinda e sua segunda vinda. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos de Jesus em sua graça redentora, mas também da sua graça libertadora. Precisamos de seu perdão para os nossos pecados, mas também da purificação para nossas consciências. E precisamos do seu poder para a nossa obediência. Precisamos de Cristo em sua supremacia sobre todos os poderes terrenos e sobrenaturais, sejam esses anjos, principados e potestades nas regiões celestiais, ou Césares, senadores e reis em seus tronos. Precisamos de Cristo como retrato perfeito do Deus invisível, mas também como a verdadeira imagem do Deus, um novo e melhor Adão. E precisamos dele como filho de Davi, que na força da fraqueza liberta seu povo dos monstros do pecado e da morte. Precisamos de Cristo como justificador, mas precisamos dele também como santificador. Precisamos dele como salvador, mas precisamos dele como Senhor da igreja. Precisamos dele como marido da noiva. Precisamos dele como a cabeça do corpo, e precisamos dele como leão da tribo de Judá, mas também precisamos dele como cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Precisamos dele como profeta, precisamos dele como sacerdote, precisamos dele como rei, precisamos dele como pão da vida e como as fontes de águas. Precisamos dele como a porta pela qual nós vamos passar. Precisamos dele como o caminho que nós vamos seguir. Precisamos dele como a meta a qual temos o alvo, como o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. Precisamos dele como prêmio de se chegar lá. E precisamos dele como capitão por quem lutamos. Precisamos de Cristo como alfa, e precisamos de Cristo como ômega, princípio e fim, primeiro e último. Além disso, precisamos de Jesus em tudo em nossa vida. Precisamos de Jesus informando nossas mentes, e precisamos de Jesus transformando nossos afetos e afeições. É isso, queridos. Você vê a abrangência. A suficiência de Cristo não fala de nossas, então não teremos necessidades, não fala que todas elas são satisfeitas em precisarmos dele de todas essas formas que ele está colocando aqui. William Bridges diz: nós precisamos de Jesus no quarto, na sala de jantar, precisamos dele na nossa sala de jogos, na reunião, no trabalho. Precisamos de Jesus quando brincamos, quando adoramos, quando trabalhamos, quando oramos. Precisamos de Jesus em nossas igrejas, mas também em nossas salas de aula e em nossos lares. Precisamos de Jesus em todas as vicissitudes da vida. Precisamos de Jesus para remover o fardo do pecado no Calvário e nos fortalecer para a longa peregrinação à cidade celestial. Precisamos que Jesus caminhe conosco pelo vale da humilhação. Precisamos dele no vale da sombra da morte. Precisamos dele para nos ajudar a fazer o difícil subida da colina da dificuldade. Precisamos dele para nos tirar do pântano do desânimo e nos resgatar do castelo da dúvida. Precisamos de Jesus para a solteirice, mas também precisamos dele para o casamento. Precisamos dele para a paternidade, mas precisamos dele se ele resolver deixar nossos ninhos vazios de paternidade, né? Precisamos dele durante a faculdade, mas precisamos dele também durante a carreira. Precisamos dele em casa e no exterior. Precisamos dele ao acordar e ao dormir. Precisamos dele ao viver e precisamos dele ao morrer. Em tudo que somos, precisamos de tudo o que ele é. Não há falta nele para nós. Não subtraia, William Bridges diz, nada de Cristo ao acrescentar algo. Isso mostra só o seguinte, para nós cearmos: nossa necessidade é grande, mas a suficiência de Cristo é maior. Não há nenhuma época, não há nenhum século, não há nenhum lugar, tão terrível que seja, como por exemplo em que os puritanos viveram, em que haja uma carência maior do que a suficiência de Cristo. Porque nós meditamos na Bíblia, porque nós sabemos que há toda a suficiência nela,
para toda a vida, e piedade. Ela proclama a suficiência de Cristo ao revelar o plano eterno, a mente do Pai. O plano feito antes que a primeira coisa fosse criada no céu e na terra, para redimir um povo para si, para mostrar a glória do seu Filho, para que a cruz tivesse o seu lugar no templo, como ela teve o seu lugar eternamente na mente do Deus Pai. Por meio da obra toda suficiente do Filho e do poder onipotente do Espírito Santo. Se toda a Escritura, William Bridge diz, é uma sinfonia, então esse é o seu único tema melódico. Esse tema incendiou o coração dos puritanos de amor por Cristo. Você vê porque ser tão profundo sobre o pecado não fez eles nem amargos, nem desesperados, nem abandonar o evangelho e abraçar o legalismo, nem achar que a sabedoria do homem humano poderia lidar com os grandes dramas dos seus dias. Essa é uma das razões mais convincentes pelas quais eu leio os puritanos. Não tem nada a ver com o século XVI. Ninguém foi tão saturado de Cristo como esses homens foram e colocaram em palavras profundas, com profundo saber para nós. Os puritanos nos ajudam então a ver, amar, honrar, obedecer, glorificar e desfrutar Cristo. Não nos ensinam nada sobre voltarmos séculos para trás. Talvez ninguém tenha dito isso melhor do que Samuel Rutherford. Ele tem uma obra grande, mas suas cartas são algo maravilhoso, e nós temos uma quantidade grande. Nasceu em 1660 e morreu em 61, 1600 e morreu em 61, né, com 61 anos de idade. E eu diria que as cartas de Rutherford, que seria o seu bate-papo no WhatsApp com as pessoas, é como uma agulha de uma bússola, e ela aponta o tempo inteiro para Cristo, carta após carta, com todo tipo de pessoa diferente, de classes diferentes e de níveis de amizade diferente, conhecimento ou conhecimento nenhum. Ele aponta sempre a agulha da bússola dele, aponta sempre para Cristo como esse norte dos desejos mais profundos da alma. Por isso ele é um grande médico da alma. Por isso as pessoas podiam fazer a ele todo tipo de trazer a ele por cartas todo tipo de problemas, ou tratar dos assuntos comuns da vida como amigos tratam, e ele sempre apontar nas conversas privadas, como ele fez na sua grande obra. E a gente pode concluir com um exemplo bem conhecido assim. Ele diz assim: essa nossa alma, numa carta para um amigo, tem amor e não pode deixar de amar alguém justo. E que justo, que único, que excelente e amável é Jesus. Coloque a beleza de 10.000 vezes 10.000 mundos de paraísos, como o jardim do Éden, em um. O seguinte: pegue 10.000 vezes 10.000 Édens num único Éden. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os cheiros, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todas as doçuras, todos os prazeres e todas as belezas de 10.000 vezes 10.000 paraísos em um único paraíso. Que coisa justa e excelente não seria então esse paraíso dos paraísos. E no entanto, infinitamente menos do que belo e querido, bem amado, isso tudo seria diante de Cristo. Seria diante dele o que uma gota é, uma gota de chuva diante dos oceanos, rios, lagos e fontes de 10.000 terras como a nossa. Mas Cristo é a maravilha do céu
e Cristo é a maravilha da terra. Que maravilha que sua noiva diga: ele é totalmente desejável. Esse homem, Samuel Rutherford, é aquele que, quando foi condenado à morte, disse: ele estava muito doente, disse: vocês chegaram tarde demais, vocês marcaram o dia que vão me matar, eu partirei antes, e estou tão feliz de estar indo para Cristo. E realmente ele morreu antes do que a condenação que o mundo tinha dado a ele. Você acha realmente que o século XVI tratou bem essas pessoas? Que é o século XVI que nós devemos imitar? Que aquele era um século que ajudou eles a amar a Cristo assim, ver Cristo assim, se deleitar em Cristo assim? Só um tolo pensaria isso. Nós começamos esse culto, Jesus dizendo: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E se esse mundo chamou o seu mestre de Beuzebu, o que ele não fará com vocês? Esse é o século I. Esse é o século XVI. Esse é o nosso século. É o presente mundo mau. O presente século mau. Nunca, em nenhuma época, o mundo e a cultura ajudou pessoas a viverem assim. Só o poder soberano do Espírito Santo levou homens a realmente comerem o corpo de Cristo e beberem o seu sangue, serem um com Ele e serem totalmente satisfeitos num Cristo totalmente suficiente. Essas pessoas, não é que elas não tinham necessidade, elas um feixe enorme de necessidades. Mas Cristo era suficiente para todas essas coisas. Mas Ele era mais do que suficiente, então Cristo transbordava. E transbordou tanto que chegou até nós o transbordamento do deleite em Cristo na vida de todos eles e de todos aqueles que realmente são redimidos pelo sangue de Cristo. Vamos ficar de pé. Come to